Hoje nós vamos aprender sobre as funções max e min, que vão facilitar a nossa vida quando a gente quiser selecionar uma faixa de valores mínimo ou máximo dentro de uma tabela. Esse é o conteúdo da aula de hoje, então vamos para a prática. Muito bem, pessoal, aqui já com o MySQL Workbench aberto, vamos entender sobre as funções max e min e como que nós podemos utilizar para facilitar a nossa vida aqui. Então vamos fazer um select geral aqui na tabela de venda. Então está aqui todos os registros da nossa tabela venda e nós podemos utilizar as funções max e min ao nosso favor quando eu quiser selecionar o menor valor ou o maior de uma determinada coluna dentro da nossa tabela. Então, por exemplo, se eu quiser selecionar a menor venda aqui dentro dessa tabela, nós já aprendemos o select top ou limit na aula passada, mas nós podemos também utilizar o max min para esse resultado, para essa empreita aqui dentro do MySQL. Então veja bem, eu quero selecionar a menor venda, nesse caso, ou a maior. Vamos começar com a maior aqui. A maior, nós vamos utilizar a função max, então eu uso ela dentro aqui do select, uma função que nós vamos usar aqui no select. Eu vou informar a coluna que eu quero retornar, no caso, o maior registro. No caso aqui da tabela de vendas, é a coluna F valor venda, certo? Então, rodando essa consulta aqui, eu já tenho um retorno aqui da minha maior venda. Se eu quiser a menor venda, eu mudo, eu troco aqui, ao invés de max, eu uso a função min e ele me retorna ali o valor da menor venda. E como que eu posso utilizar isso daqui se eu quiser, por exemplo, selecionar todos os registros da nossa tabela? Aqui, vamos lá, vou colocar o max aqui e se eu colocar asterisco, vírgula, olha o que ele faz. Ele já seleciona para mim todos os campos da nossa tabela venda que tem a maior venda. Mas uma outra situação que a gente pode utilizar é o subselect. E aí vamos aproveitar essa situação para a gente aprender um pouco mais sobre subselect. Então veja bem, eu vou usar um select aqui tradicional novamente para selecionar todos da tabela de venda, todos os registros da tabela de venda e como eu falei para vocês, eu quero agora selecionar somente o registro que tem a maior venda. O ou os. Pode ser que eu tenha mais de um registro com a mesma venda e seja o maior valor. Então veja bem, olha só como é que nós vamos usar o subselect e a questão do max aqui ao nosso favor. Então aí eu vou utilizar uma cláusula where para poder fazer uma filtragem, porque agora aqui eu não quero selecionar mais todos os registros. Eu quero selecionar todas as colunas da tabela venda, mas eu não quero todos os registros, eu quero somente o registro que tem a maior venda. Então olha que interessante, eu uso aqui a minha coluna F valor venda e falo que eu vou selecionar todos os registros da tabela venda, todas as colunas da tabela venda, quando o F valor venda for igual, e aí eu pego esse select aqui, onde nós temos o retorno da maior venda, e uso aqui como subselect dessa consulta aqui, ó, ok? Eu posso chamar de subselect, subquery, subconsulta, o que vocês preferirem aqui. Então, nesse caso, olha só, eu obtenho todos os dados, certo? Das vendas que tem a maior venda. No caso aqui, houve o retorno de dois registros, porque eu tenho duas vendas que têm o valor igual, e esse valor é o valor consecutivo da maior venda. Se eu trocar aqui de max para min, eu vou ter aqui os dados das menores vendas. Também tivemos duas vendas aqui, né? 7,99 é o valor da menor venda. Então, no caso aqui, agora eu tenho dois registros com essa venda, tá vendo? Com esse valor aqui que é o valor de menor venda. E aí a gente pode começar a misturar coisas mais interessantes aqui. Por exemplo, se eu quiser pegar aqui o nome do cliente que fez essa venda, a gente já sabe fazer isso, né? Nós já sabemos fazer isso daqui utilizando um inner join. Então, só para não perder o costume aqui, vamos fazer essa consulta. Então, inner join, vamos incrementar essa consulta, né? Cliente
cliente C on. E aí eu quero i cliente, né? De cliente eu quero i cliente. Então, opa, peraí, aqui é em cima, né? Pra cá. Isso, estava errado ali a posição ali. Deixa eu só informar agora que esse aqui vem da tabela venda. E ele não precisa porque aqui é um subselect, ok? Então, i cliente foi igual à tabela venda e cliente. E aí eu não quero mais todos os registros. Eu quero da tabela cliente o nome cliente. Da tabela venda eu quero o ID da venda, então i venda. Da tabela venda eu ainda quero data da venda, então d data venda, faltou o v aqui, né? Venda, e mais um aqui da tabela venda eu quero também o valor, f valor venda. Rodando a nossa consulta, tá aqui, tá pronto. Então nós temos aqui o nome do cliente, o ID da venda, a data e o valor. Trocando aqui, novamente, já que a gente está falando das funções min e max, trocando aqui para o max, eu tenho aqui os dados das maiores vendas, né? Já que eu tenho duas vendas aqui, desses clientes respectivos aqui, com o mesmo valor. Então é assim que a gente utiliza as funções max e min. Fazendo uma revisão aqui, o que elas vão fazer é retornar o maior valor da coluna que a gente informou, no caso da max, e a min, o menor valor, no caso da coluna informada aqui como parâmetro para a função. Beleza? Então, aula rápida, simples, mas bastante informativa, onde nós aprendemos aí funções importantes. Aprendemos a trabalhar na aula de hoje com as funções max e min. Espero que vocês tenham gostado. Quem não se inscreveu, se inscreva. Quem não ativou o sininho, ative. Quem não clicou no joinha, esse é o momento. Vou ficando por aqui, até a próxima aula. Um forte abraço, até lá e tchau, tchau.